Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo Santos Grain Day, uma parceria entre a Associação Comercial de Santos e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Hoje, reunimos aqui especialistas para discutir o presente e o futuro do agronegócio, da logística e do comércio exterior, com foco no papel estratégico do Porto de Santos no cenário global. E para darmos início, convidamos todos a assistirem ao vídeo institucional da Associação Comercial de Santos, que há 155 anos atua diretamente no desenvolvimento econômico e nas pautas estratégicas do país. A riqueza do Brasil passa por Santos. O que acontece no nosso porto ecoa em todo o país. Desde 1870, a Associação Comercial de Santos conecta a cidade ao Brasil e ao mundo, levando protagonismo em temas como comércio exterior, empreendedorismo, cultura, sustentabilidade e turismo. Reunimos mais de 20 câmaras setoriais e empresas que movimentam produtos essenciais da economia global. Estamos presentes em organismos, entidades e órgãos municipais, estaduais e federais, influenciando decisões estratégicas. Promovemos grandes eventos, cursos e iniciativas como a ACS Jovem, a ACS Academy e o CEMEC, formando líderes e fortalecendo negócios. Com práticas sustentáveis e visão de futuro, seguimos ao lado dos nossos associados e da nossa cidade. Associação Comercial de Santos, presente para construir o futuro. E dando sequência, convidamos agora para a apresentação os vídeos dos nossos patrocinadores que tornam este evento possível. Começamos então com JRD Comex. Deseja importar ou exportar com segurança e agilidade? Conte com a JRD Comex, ampla expertise em serviços de despacho aduaneiro e soluções logísticas personalizadas, adaptadas para qualquer necessidade do mercado. No agro, a diferença entre o lucro e o prejuízo não está apenas no preço do frete, está na inteligência de dados que antecipa o risco. A JRD Comex domina cada milha da sua exportação de grãos, unindo tecnologia de ponta e rigor operacional. Na JRD Comex, a sua necessidade é a nossa prioridade. E mais um patrocinador também para trazer o seu vídeo, Mediterranean Logística Aduaneira. Conectando o Brasil ao mercado global. A Mediterranean atua na exportação de commodities com eficiência, responsabilidade e visão de futuro. Cada operação reflete o compromisso da empresa com a qualidade, a confiança nas relações comerciais e a solidez e parcerias construídas ao longo do tempo. A Mediterrânea contribui diariamente para fortalecer o agronegócio e impulsionar o desenvolvimento econômico. Mediterrânea, experiência que conecta produção e mundo. E mais um patrocinador apoiando o evento aqui de hoje, Intertech. E finalizando, então, a apresentação dos nossos patrocinadores, teremos o vídeo agora da Nikkei. Nikkei, controle de pragas. Somos pioneiros no tratamento fitossanitário de cargas internacionais e referência no controle de pragas urbanas há desde 1997. Crescemos com inovação e rigor técnico, credenciados pela MAPA e Vigilância Sanitária com uma estrutura robusta. Atuamos em portos, aeroportos, armazéns e centros urbanos, oferecendo agilidade, tecnologia e confiança para o Brasil e o mundo. Nikkei, controle de pragas. Nosso agradecimento, então, a todos os patrocinadores pelo apoio e confiança. Dando sequência, o Santos Grain Day tem como propósito fortalecer a integração entre
os que atuam no setor, evidenciar a relevância do Porto de Santos para as exportações brasileiras de grãos e estimular debates sobre inovação, desafios e oportunidades. Mais do que um evento, é um espaço de construção de ideias, conexões e caminhos para o futuro. Convidamos agora aqui ao palco para dar as boas-vindas o senhor Eduardo Lopes, que é gerente executivo da Associação Comercial de Santos. Bom dia a todos. Vou falar algumas palavrinhas bem rápidas. Saudar aqui o nosso parceiro, ANEC, a quem, antecipadamente, aí, na pessoa do seu Sérgio e toda a equipe, seu Sérgio, nós agradecemos a confiança, né, de, mais uma vez, estarmos juntos aí para falarmos desse importante negócio brasileiro, que é o agronegócio. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Grain Day, encontro que visa criar conexões e discutir pautas de interesse do setor. Importante destacar que, em 2025, as exportações brasileiras do agronegócio totalizaram um volume de cerca de 170 bilhões de dólares para o Brasil. E o agronegócio respondeu por quase metade de tudo que o Brasil exportou. Foi aproximadamente 48,5%. Falando especificamente da soja, que é a carga que o Porto de Santos mais movimenta, o ano passado o Brasil exportou um pouco mais de 108 milhões de toneladas, que foi um recorde histórico. O Porto de Santos, por sua vez, ela respondeu com uma participação de pouco mais de 32% do volume de soja que o Brasil exportou. Aproximadamente aí 35 milhões de toneladas foram embarcadas, então, pelo Porto de Santos. Nosso principal parceiro, como todos vocês sabem, foi a China. A China comprou cerca de 87 milhões de toneladas, que correspondeu mais ou menos uns 80% da soja que o Brasil vendeu. Já com relação ao milho, em 2025, foram embarcados aí quase 42 milhões de toneladas, e o Porto de Santos respondeu por 36% dos embarques, alguma coisa como 15 milhões de toneladas. Importante destacar o seguinte, talvez, não sei que para vocês não é surpresa, mas o grande comprador do milho brasileiro no ano passado foi o Irã, né? Lá onde nós hoje vemos o conflito, portos bloqueados, né? Então, o Irã comprou, ano passado, mais de 22% do nosso milho. Então, conforme todos sabem, né, as exportações são vitais para o Brasil. Gera divisas, equilibra a balança comercial, impulsiona o desenvolvimento econômico, fomenta a geração de emprego e renda, promove a modernização, inovação, com inovações tecnológicas exigidas internacionalmente e garante a estabilidade econômica, mesmo em momentos de crise. Mas os desafios são muitos. No que diz respeito à nossa infraestrutura, os altos volumes a serem exportados geram pressões sobre os altos custos de logística. Evidencia a dependência que o negócio tem do transporte rodoviário e expõe gargalos logísticos e estruturais dos portos. Tais questões se somam a outros fatores, como redução de margens, instabilidade climática, geopolítica, demanda, concorrência, exigências ambientais e de sustentabilidade. Isso tudo cria um cenário extremamente desafiador, que exige cautela e impõe a necessidade de um bom planejamento, mitigação de obstáculos e uma execução de excelência. A Associação Comercial e a ANEC mantêm-se atentas a esse cenário e têm procurado promover a interlocução com os vários atores dessas importantes cadeias de negócio, na busca de medidas que possam promover as soluções necessárias. Por isso, a ANEC e a Associação Comercial promovem hoje mais uma edição do Grain Day, que, ao longo do dia, vão discutir pautas de grande interesse, pautas que envolvem questões regulatórias,
de qualidade, de logística, de infraestrutura, geopolítica, entre outros, né? Então, mais uma vez, reiteramos aqui os nossos agradecimentos e agradecer a confiança da ANEC aqui na nossa equipe, tá? E vamos, então, dar início à segunda edição do Grain Day, esperando que todos tirem um bom proveito de tudo, enfim, de todos os painéis que serão apresentados aqui ao longo do dia. Lembrando ainda que, infelizmente, por uma questão aqui de espaço físico, grande parte das pessoas que tentaram se inscrever não conseguiram. Então, lembrando para quem está nos assistindo, tá, que nós vamos transmitir o evento durante todo o dia. Então, quem não pôde estar presente, pode assistir, então, aí ao evento através do nosso canal do YouTube. Então, um bom evento a todos, um grande dia de trabalhos para todo mundo. Muito obrigada. Convidamos também para deixar a sua fala aqui o senhor Sérgio Mendes, diretor-geral da ANEC. O senhor vai usar o púlpito? O senhor quer usar o púlpito? Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a todos os presentes, né? A gente foi aqui designado para fazer a abertura. Eu não sou muito de aberturas, eu sou de seguir depois o programa a ser feito, né? E eu posso dizer aos senhores com toda a segurança que nós vamos ter desafios grandes para manter esses 80% aí, recém-mencionado pelo Eduardo, né? Os 80% de participação com a China. É uma participação perigosa, né? 80% é muita coisa. E eu acho que o principal problema nosso, durante esse ano que entra agora, eu não cumprimentei todo mundo. Eu queria cumprimentar também a doutora Fátima, do Ministério, que está aqui, porque é do meu tempo, então ela eu me lembro. E queria cumprimentar o grande amigo meu, que está ali sentado, né? E dizer que é um prazer muito grande, viu, Pedro, estar aqui. O trabalho do Pedro, durante esse processo todos que nós tivemos à frente da ANEC, e são muitos anos, né? Foi um trabalho excepcional, tá? Ele já chegou a ser chamado aí por empresas novas. Não, mas isso aí não passa pelo senhor Pedrinho, hein? Quer dizer, o respeito que ele granjeou nessa operação toda de supervisão foi absolutamente necessário para a gente conquistar a confiança que os chineses ainda têm na gente. Agora, para manter esses 80% aí não vai ser fácil. E eu digo o seguinte, se há alguma coisa importante que nós vamos ter que fazer durante o próximo ano e os próximos, é fortalecer uma instituição que foi desfortalecida com o tempo, né? Eu diria que mais nesse exercício, não por nada mal do nosso presidente, mas foi ocasional. No tempo do Fernando Henrique, a Camex tinha um valor excepcional, né? Era uma coisa assim como o Banco Central. O voto da Camex acabou, era aquilo, e desempatava qualquer problema que pudesse existir, né? Nós vamos ter que reconstruir a Camex. Eu acho que esse, para resumir, esse vai ser o nosso grande problema. E as associações comerciais vão ter um papel preponderante nessa história, tá? Porque a associação comercial é a associação que
comanda os portos e comanda a exportação, né? O pessoal da área agrícola já está fazendo o negócio deles e trabalharam muito bem, né? Hoje você tem uma ProSoja aí que, quando ela fala, fala forte. E eu vou ser muito franco aqui com o pessoal da agricultura e coisa, que nós perdemos muita força durante esses anos todos. E, através de uma Camex forte, eu estou falando por minha conta, viu, gente? Não tem nada provado, não tem nada, mas os senhores vão ver, me permitam a minha experiência aí no passado, que não vai ter outra forma da gente enfrentar o futuro aí sem uma Camex forte. E, para uma Camex forte, nós temos que ter a Associação Comercial forte, nós temos que ter a ANEC forte, a Biov forte, todas essas... E vocês têm a qualidade de reunir aqui, ser café, entendeu? Todo esse pessoal do interior, o pessoal da laranja, e é tudo, primeiro, são líderes incondicionais no mundo, gente. Isso aí é muito importante, nós temos que falar grosso. Agora, para falar grosso, tem que falar com qualidade. Então, eu diria o seguinte, essas exigências que a China está fazendo de qualidade da soja, mais importante, a gente tem que seguir. Aí eu já acrescento a minha experiência pessoal de marketing, né? Quando o teu consumidor pede alguma coisa, você tem que atender. Agora, quando é um país com 80% do mercado, gente, pelo amor de Deus, tem que fazer. Eles querem um produto mais limpo, vamos dizer assim, mais bem cuidado. Então, nós temos que dirigir a nossa atenção toda a isso aí. E o papel dos portos vai ser importantíssimo para poder limpar, vamos dizer assim, da forma mais natural, né, doutora, possível. Porque no campo, você promover essa limpeza no campo ajuda muito. Mas é na parte final aqui, antes de você embarcar, aí é que a gente tem que fazer a coisa muito bem feita para que os chineses recebam o produto limpo aí e não tenham nenhum tipo de reclamação contra a gente, né? Nós estamos competindo com uma potência que está se mostrando para todo mundo a força que tem, que é a americana, né? O pessoal, os mandatários americanos hoje mostram que, pelo menos os essenciais, né? Que não tem muita paciência com as coisas, então a gente tem que ser rápido nisso, tem que ser um concorrente à altura, né? Senão nós vamos perder mercado. E, ao mesmo tempo, tratar de procurar, isso é lógico, tratar de procurar outros mercados, mas quando põe isso em primeiro lugar, a pessoa está divagando um pouco, né? 80% são 80%, gente. Por mais que você procure no mundo inteiro, você não vai achar ninguém que te ajude muito. Vai ajudar. Nós temos que fazer essa lição, tem que fazer. Mas você pode pegar a linha mestra por aquela exigência daquele que é o maior, que é o chinês. Nós temos que dar um jeito aí, a doutora, eu espero aí, que a doutora, com a experiência dela e todo o Ministério da Agricultura, nos ajude muito nesse processo, tá? E a exportação vai ter que ter força através da união dos exportadores. Isso só pode acontecer com uma Camex forte. Confie na minha experiência, vai ser isso aí. Senão o produtor, é lógico, ele vai impor a força pelo lado deles. Limpeza, limpa vocês que estão no final. E é verdade. É verdade. O produtor ele não pode pensar em limpar tudo lá. Nós temos o pool, a hora que a soja entra e mistura com outros, você perde essa limpeza, né? Então, isso aí é uma
é uma lição de casa que, nesse ano, nós vamos ter que fazer brabo, né? A coisa para valer. Não, mas eu queria, minha fala era só essa, só prevenir vocês. E eu digo para vocês, esse negócio de Camex é uma fala minha, tá? Eu tomo a liberdade, com a idade que eu tenho, de dizer para vocês que não vai ter outra saída. A Camex era uma instituição como o Banco Central é hoje. Quando ele fala, baixa a orelha, não tem votou, é aquilo e acabou. Entendeu? É assim que vai ser. Só assim o comércio internacional vai ser respeitado. Tá? Bom, meu recado era esse aí. Muito obrigado. Tenha um ótimo exercício hoje aqui. E eu deixo o meu agradecimento a todos, a essa associação comercial que tem uma história com a gente fabulosa, né? Nós já tivemos encrenca com governos anteriores, com governos onde tinha gente, né? Eu não preciso estar entrando em detalhes, mas tinha governador aí que proibia o GMO, soja GMO, a ser exportada por lá. Entendeu? Então, a Santos ajudou muito a gente nessa época. Então, eu agradeço muito vocês. E a luta que nós tivemos com o Paranaguá, vocês não fazem ideia. Bom, os que estão, mas eu estou vendo aqui o Lopes balançando a cabeça, quer dizer, muita gente sabe, mas vocês não têm ideia de como a Camex de Paranaguá, que foi oportunamente, naquela ocasião, em função do governador, foi que nos ajudou. Então, o acolhimento, a casa que nós tivemos, lá foi a Associação Comercial de Paranaguá, e sempre, não é só lá, que Santos nunca apresentou problema muito grave. Santos sempre foi um exemplo de porto exportador. E nós jamais tivemos algum governador que viesse aqui e dissesse, eu tenho que exportar isso ou aquilo, entendeu? E isso aqui eu proíbo e não exporto. Mas nós já vivemos essa experiência no passado. Então, eu digo para vocês, o fortalecimento da Camex é impressionante, vai ser importantíssimo para nós exportadores, para a associação comercial, e a associação comercial tem que estar com a gente nesse movimento. Tá? Era esse o meu recado, me despeço aqui, não quero cansar vocês, e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pelas palavras.